Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, diretamente do Rio de Janeiro, Bienal do Livro, edição 2025. E sim, nós estamos com esse sorrisão mesmo no rosto. Não que a gente não tenha em outros lugares, nos outros estúdios, não. Lá em São Paulo também é assim. Mas aqui é muito especial, é um marco, gente. Para nós como editora, para eles como escritores, eles que nós entrevistamos aqui. Eu estou no podcast, você já viu que o cenário é diferente, então nós estamos chamando aqui do nosso estúdio de vidro ou estúdio de cristal. Eu falei aqui que a gente já deu um apelido carinhoso aqui pro nosso estúdio. E eu não sei se você já percebeu, mas tem muita gente falando, palestrando aqui atrás de mim. Tem também as crianças passando com os professores. Tem muita gente adquirindo seus livros. O nosso stand aqui, a gente, por exemplo, tem alguns que já estão em falta de livros, que a gente já fez muita venda. E aqui, não só venda de livro, mas é adquirir conhecimento, quando a gente fala. Você adquirir conhecimento é algo muito bom. Sempre foi muito bom, mas a gente está numa era, em 2025, você vendo esse canal, esse episódio do YouTube, em que as pessoas estão muito rasas, tá tudo muito compilado, é tudo muito rápido na internet, ninguém quer se aprofundar. E quando você tem uma leitura, aí você consegue se aprofundar, conhecer melhor o escritor e depois aí você vai lá conhecê-lo no audiovisual. E hoje eu recebo uma escritora que é querida, a gente já tá se falando aqui no Instagram, e aí, tá vindo pra cá? Vamos nos encontrar aqui no Rio de Janeiro, e a gente já se falou lá nos bastidores, e ela chegou aqui para essa entrevista. Mulheres com um chamado volume 2, do processo ao propósito. Você já passou por algum propósito aí? Por algum processo para chegar no propósito? Você sabe o que é propósito? Porque tanta gente fala do propósito agora, mas será que todo mundo sabe? Vamos conhecer sobre isso? E a gente vai falar com ela, que está lá no capítulo 20. Parte da história por trás do sorriso. Eu recebo hoje comigo aqui, deixa de suspense aqui, Lilian Ferreira. Tudo bom, Lilian? Tudo bem, minha querida. Como você está? Eu estou ótima. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Você Sim. que vai ver gravado depois também. Sim. Que Deus abençoe vocês. É muita alegria estar com vocês mais uma vez, Débora. Bom. Em especial com você. Você tem um Obrigada. lugar muito cativo no meu coração. Que bom. Eu acho muito bom quando a gente recebe esse carinho de vocês, porque Sim. a gente sabe que a editora é assim. A Sim. editora já acolhe, já abraça. Toda a E equipe. nós estamos indo junto também, porque Isso. todo mundo aqui, o time, a gente faz isso também. Sim. E a gente recebe de vocês. É muito gostoso também. Sim. Toda a equipe, toda a equipe. Aqui no stand não está sendo diferente do que acontece no edifício. Nada, nada. É uma Ótimo. equipe muito calorosa e Ótimo. respeitosa. Que bom saber disso. Amém, querida. Mas vamos agora ao que interessa. E a gente já falou aqui, a gente Sim. já contou sobre a sua história também, a gente já falou no lançamento do livro, a Sim. gente já sabe parte, mas tem muita gente aqui que ainda não sabe dessa história e com certeza vai Sim. impactar muitas vidas. Eu quero repetir essa pergunta porque Sim. tem muita gente que vai ver agora e vai se inspirar na tua história. Uhum. Primeiro que ela é nossa escritora, mas também ela é terapeuta, ela é mentora de mulheres e tem outros detalhes que ela vai contar. É algo- Mas com a escrita, Lilian, depois que você foi convidada, Sim. participou, está no nosso time aqui da editora Chave Mestra, com a escrita, o que teve de novo? Porque você já era, você já Sim. fazia, já Sim. acontecia ali, já fazia com que mulheres tivessem as vidas transformadas. Sim, sim. Hoje, depois do livro, o que teve de novo aí? É interessante que em novembro você perguntou, você tinha pensado em escrever e participar, né, de uma coautoria? Eu disse para você, não, aconteceu. E eu gostei. Só que depois do acontecimento, depois de toda a experiência, Débora, algo novo aconteceu, sabe? Tanto dentro de mim, quanto a partir também da minha vida. E, assim, eu fui picada pelo bichinho da escrita, né? Por deixar perpetuar, né, aquilo que existe dentro da gente. Então, assim, tem sido muito bom. E aonde eu tenho passado, eu tenho levado a mensagem do livro, não somente
a minha história, né? Que o título aí é a história por trás do sorriso, mas também das outras mulheres que participaram, porque me tocou de uma forma muito, muito especial, sabe? Cada história que está aí. Então, depois dessa experiência, um caminho novo se abriu, sabe? Ótimo. Ali, Isaías, não considerei as coisas que para trás ficaram, eis que estou abrindo um caminho no deserto, Ótimo. né? Um rio no ermo. É assim. E depois, assim, tem o antes e o depois. Depois desse momento, o Senhor abriu um novo caminho à minha frente, realmente está sendo maravilhoso, maravilhoso. Você acredita que tem muitas mulheres? Já tô indo para outro. Sim. Eu falo aqui que eu fujo do Pode. tema, volto, mas eu Pode. sei com quem eu tô na minha frente, então eu vou Pode. aproveitando mesmo. Vamos lá. Você acredita que tem mulheres que estão paradas mesmo por não acreditarem nisso? A gente está falando de processo Sim, ao propósito. sim, Porque elas não querem passar por esse processo e sabem que muitas vezes vai doer, sim. que muitas vezes não é o que a gente fala do romantizar, não é tão bonito assim quanto Sim. se acha e fala, ah, Não. você tem que passar pelo processo, é tudo bonitinho. É. Não. Tem muita mulher assim, como você como mentor e terapeuta? Muita, Débora. O que acontece? Se for pensar, se for avisado para nós as dores do processo, nós não vamos conseguir chegar ao propósito, àquilo que Deus tem pra gente. Ótimo. Né? Então, muitas, quando começa, você falou, às vezes dói, né? Não, sempre vai doer. Em algum momento vai doer, não é fácil. E ele não avisa, né? Eu falo assim, o processo na direção do propósito, e enquanto o propósito acontece, o processo acontece, o propósito vai acontecendo junto, é como um carro, né, na estrada, e o farol ele vai clarear só um tantinho. Dali para frente você não vê. Então, isso bate insegurança, bate medo. Às vezes pode acontecer um acidente no percurso e você fica com muito medo, você não prossegue, você retorna. Assim é o processo, né? Então, muitas mulheres, hoje, pela ansiedade, pelo processo de depressão, não têm conseguido andar além do que o farol está clareando, sabe? Eu consigo ver até ali, dali eu paro e eu volto. E é um passo de confiança mesmo, né? A gente precisa ter um passo de fé. Para viver o propósito, a gente precisa ter fé. Porque se a gente não tiver, o nosso carro vai parar nesse caminho. E é claro, a gente precisa entender que não é por culpa delas, né? Não é sobre isso. Cada uma aí traz as suas dores, cada uma aí traz a sua vivência, as suas marcas, os seus traumas. Sim. E isso dificulta e dificulta muito. Mas eu costumo dizer, e aonde eu tenho ido, eu falo muito, é uma frase que está no livro também. Porque a partir da minha história, do que eu acredito, que do mesmo lugar que sai a dor, do mesmo lugar que tem o problema, do mesmo lugar que está difícil, que está te desafiando, dali também sai a solução. Ótimo. Então, se você mudar a perspectiva e mudar a sua ótica, você vai conseguir levantar daquele lugar, caminhar um pouquinho mais, andar um pouquinho mais nessa estrada e esperar o farol da vida, né, clarear o outro tanto para você continuar na estrada da vida aí, né? Na caminhada, aquilo que o Senhor tem. Eu sou uma terapeuta cristã. Então, eu vou sempre estar trazendo a minha fé e sempre vou estar trazendo aquilo que eu acredito dentro de Deus, né? Dentro daquilo que Deus coloca no meu coração. Então, assim, só por Ele. Porque se não é Ele, para e desiste. Eu comentei com você que quase eu não consegui vir porque eu comecei a investigar algo na minha saúde, né? E quando uma questão de tireoide, apareceu um nódulo e eu nunca tive absolutamente nada. Então eu fiquei um pouco assustada. Quando eu saio do exame indo para casa, eu fico assustada com aquilo. E eu começo a falar com Deus, né? Eu falo, Senhor, mas tantas coisas estão acontecendo, né? Eu saí de um encontro semana passada com quase 400 mulheres, né? Semana que vem tem quase 500 mulheres. Como é que é isso? E tudo vai acabar assim? E aí, Débora, eu tive medo, mas Deus falou comigo assim, faz parte do processo. É preciso você passar, sabe? Mas a vontade, às vezes, pelas dores, que eu acabei de dizer que muitas mulheres acabam parando pelas suas dores, às vezes bate essa insegurança, né? Fala, não vou parar, porque tá difícil demais.
Se a gente olha por essa ótica, a gente é sucumbido, sabe? Esse buraco nos traga lá para dentro, a gente Sim. fica presinha e não vive o propósito de Deus. E aí, até chegar na minha casa, o Senhor foi falando ao meu coração, e eu fui lembrando de tudo que eu trabalho com as minhas clientes, né? Hoje eu sou psicanalista clínica, terapeuta de mulheres. E hoje nós estamos em mais de 7 países com o online e com o presencial e o social também. Então, Ótimo. assim, sim. E para a glória de Deus também, milhares de mulheres já foram alcançadas aí. Que bênção. Já, uma bênção. Então, quando a gente olha para isso tudo, bate. Eu falo, meu Deus, não vou parar, não posso parar. Não dá E Deus tempo de não parar. dá tempo de parar, você não pode parar, respira e segue, né? E essa força que a mulher traz dentro dela, sabe, Débora? De se Exato. reinventar, sabe? De levantar desse lugar e prosseguir. Isso é muito lindo, né? É o próprio Exato. fôlego de vida diferenciado que está aqui dentro da Fica gente, dentro. que o próprio Deus colocou. Dessa forma a gente consegue passar pelo processo e viver o propósito de Deus, Sim. né? Executando o nosso chamado, que é o tema do livro, né? Exatamente. Mulheres Porque o com Mulheres chamado. com Chamado é isso. O que pra você... Eu tô dando tchau pra todo mundo aqui, gente, porque o pessoal passa aqui, ó, na editora, no nosso podcast, o pessoal vem, quer saber quem é o escritor, é assim. O que pra você é esse chamado, Lilian? É importante a gente falar, porque tem palavras que hoje Sim. estão tão na moda, Uhum. que as pessoas não estão entendendo a intenção, o propósito, o significado, mas tá tão na moda que, eu tenho chamado, eu tenho um propósito, mas às vezes não entende. Sim. O que seria esse chamado para você? O que a mulher ela tem como chamado? O que ela pode fazer? O que você tem orientado essas mulheres nas suas mentorias, no seu trabalho, como terapeuta cristã, porque a gente não fala de religião. Não. A gente está falando aqui de você ter o seu momento, que é o que Exato. vocês chamam do sagrado. Você tem Isso. todas as ferramentas. Conectar com a sua espiritualidade, né? É isso. Como que é isso de chamado, de propósito? Pra onde que eu vou? Explica tudo pra gente aqui, porque tem muita gente que eu acredito que não sabe o que é esse propósito. O chamado, Débora, pelo que eu acredito e pelo que eu sinto e vivo, é o sentido da sua vida, sabe? É aquilo que pulsa no seu coração e queima e arde. Às vezes a gente fala assim, chamado, e pensa logo na vitrine, né? Isso aqui é uma vitrine. Sim. Mas nem sempre o chamado é sobre vitrine. E a grande maioria não é bastidor. Ótimo. E até mesmo quem está na vitrine só é sustentado porque existe um bastidor de verdade, gente. Não pense ao contrário. Só fica de pé na vitrine quem é sustentado por um bastidor, sabe? Exato. Precisa ter uma raiz, precisa ter uma base. Então, o chamado para mim é isso, sabe? É o sentido da vida. O que te impulsiona, né? Qual que é a mola que te coloca para frente aí? É a sua família? São seus filhos? É o seu negócio? É a sua fé? É o quê? Sabe? E com as meninas, tanto as minhas clientes de consultório quanto também as da mentoria, eu tenho falado muito isso para elas. É achar a sua verdade. Volta para a sua verdade, sabe? Tem um conto que eu acho muito... Por isso, gente, não é sobre religião, tá? Exatamente. Tem um conto de uma escritora que eu gosto muito, a Clarissa e Pinkolesh. E é lindo um conto que é Pele de Foca. Né? E você já leu? Conhece? Ainda não. O Pele de Foca é uma mulher que ela sai do seu habitat e tudo, e é um conto, gente. E essa mulher, um homem se apaixona por ela e ela perde a sua pele. Esse homem pega essa pele e ele guarda, porque ele não quer que ela volte para o lugar dela. E ele prende aquilo ali. Então ela perde a identidade dela. E ela tem um filho e ela já deseja ficar por conta do filho. É lindo o conto. Só que ela vai murchando, ela vai envelhecendo, os olhos dela vão perdendo brilho, já não tem mais brilho no olhar e ela vai ficando toda envelhecida. Até que o filho descobre que existia algo ali e esse filho acha onde a pele de foca dela estava escondida e esse filho devolve e ele fala para ela, não, eu quero a senhora viva, eu quero a senhora bem, e ele devolve. E quando ela veste, ela volta, sabe? E aí eu trabalho muito isso com elas, eu falo assim, aonde você perdeu sua pele? Aonde você perdeu sua verdade, né? E a gente traz também para a Bíblia, que é um livro onde nos direciona,
Davi, quando ele coloca uma armadura que não é dele, né, ele fica todo troncho, ele não consegue Nem caminhar, cabe nem nele, cabe nem- nele. Então, não vive, não rola, não vai funcionar. Então, a gente precisa vestir a nossa armadura, a nossa verdade. A gente precisa descobrir aonde nós perdemos a nossa pele de foca, né? E colocá-la e deixar Deus voltar para você esse brilho nos olhos. Chamado é isso, é sentido da vida, sabe? E na realidade, eu não sei se eu te cortei, Não, se você não. finalizou, mas na realidade você não percebe muito isso nos atendimentos, nas palestras. E você falou aqui, foi nos bastidores, eu já nem sei, mas foi nos bastidores que a gente tava falando, ou se foi aqui na sua mentoria que você fez esses dias para milhares. Foi aqui mesmo, no Foi podcast. aqui. O Né, eu José falei- fica ali falando depois para mim. Às vezes você pergunta uma coisa 2 vezes. Eu falei, é porque eu converso tanto com muito. elas fora, que é tão gostoso aqui, que depois eu não lembro se eu já perguntei no ao minha vivo, querida. no gravado aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas você falou aqui que você fez esses atendimentos para Falei. muitas mulheres. Mas não é muito isso também de não se conhecer? Porque quando você fala, eu vou vestir a minha armadura, eu vou ter o meu brilho, eu Sim. vou voltar a viver, eu vou ser quem eu gostaria de ser, a minha identidade foi perdida, tem que ter o autoconhecimento, Tem que ter o ter autoconhecimento. esse elo ali. Sim, sim. Então precisa também desse direcionamento De um de um direcionamento. terapeuta, de um mentor, Sim. não é? Eu digo assim para elas. Uma das primeiras perguntas é, tá bom, mas quem é você? Além do que, né, no que eu posso te ajudar, o que te trouxe até aqui, mas quem é você? E tem muitas, a grande maioria não tem essa resposta. Essa resposta não vem, Débora. E se essa resposta de quem é você, qual o sentido da sua vida vai vir, você vai entender qual é o seu processo, o que você está passando, você vai entender o propósito da sua vida? Não vai. Vai ficando mais difícil. Então, entender quem se é, né, buscar esse autoconhecimento é necessário. Falo assim, eu passei por 3 anos de uma depressão velada. E aí, quando o meu marido foi descobrir e foi entender, já estava longe, ela era minha filha mais nova, era pequenininha. Eu sou casada e tenho 3 filhos, um de 23, Vinícius, Isadora, 16 e Bárbara, de 11. E nesse tempo, a Bárbara novinha, eu tive a depressão, uma depressão velada, foi um processo muito difícil, aonde eu me olhava no espelho e eu não me conhecia mais. Eu não conhecia. As pessoas falam muito do meu sorriso, eu não conhecia, estava vazio. E eu falo, mas espera aí, o que está acontecendo comigo? Eu precisei voltar, entender aonde eu me perdi, para recomeçar e viver aquilo que Deus tinha para minha vida, sabe? E aí é onde entra, né? Hoje, essa semana eu parei para fazer essa conta. Falei, Isadora, falei com a minha filha do meio, foram milhares de mulheres que a gente já teve um encontro. Sim. E ela disse para mim assim, mãe, você não tinha parado para pensar? Não, eu falei, não, só faço as contas do consultório. Porque eu preciso contabilizar as minhas horas para colocar, né, da autoridade do meu trabalho. Exatamente. Mas se eu for juntar essas milhares de pessoas em ministério, com a itinerância, porque eu sou seminarista e também preletora. Então, assim, essas milhares entram no Debaixo da Palmeira, que é o ministério que Deus tem me confiado. E que depois eu quero que você conte um pouquinho mais de detalhe. Vocês já viram que a gente saiu do livro aqui, né? Por que a gente sai do livro? Porque tá tudo no livro. Aí. Tá a gente fala, aí. Saímos, mas é pra vida real. Tá tudo aí. Depois tá vocês vão ler aqui. Tá tudo aí. Então, assim, essas mulheres, a primeira pergunta é exatamente isso. Quem é você? Exato. Sabe? Qual é o sentido da vida para você? A gente precisa chegar nesse lugar. E aí, quando desculpa te cortando. E é o começo de tudo, né, Lilian? É o começo de tudo. Muitas, elas já querem uma resposta para suas perguntas e questionamentos. E, na realidade, tem que ir lá na raiz. A raiz. A gente tem tantas borboletas aqui. Muitas. Eu não sei se dá para ver, José, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Mas depois você vai conferir lá, você vai no Instagram dela. A gente tem tantas borboletas e tem tanto significado a borboleta, né, daqui do livro, porque todo mundo já quer sair voando, já quer ser uma borboleta linda, maravilhosa. Não, mas tem o tempo de casulo. Lá. Tem o tempo de casulo. Então tem que entender primeiro essa raiz, é isso? Tem o tempo de casulo e a gente precisa viver. É como luto. Te dou um exemplo e você vai entender, você de casa que vai estar escutando e vendo depois também, ouvindo.
o luto, você só consegue passar por ele de uma forma menos traumática é você vivendo e sentindo, que são as 5 fases do luto, né? A gente precisa passar por todas elas, sentindo e vivendo. Não tem como. Se você ignorar e não aprofundar esse autoconhecimento, você sempre vai ficar ali e nunca vai chegar ao fim um ciclo tão difícil. Sim. Não a saudade, gente. Saudade sempre fica. Eu não vou... No nosso primeiro encontro, eu falei muito a questão da minha mãe, estava muito recente toda aquela experiência. A saudade fica. Eu desenvolvi o luto consciente em consultório, trabalhando com as minhas clientes, a partir da minha experiência, né, com a perda da minha mãe. Mas se a gente não encara o cenário e mergulha nessa dor, você não sai dela, você não entende ela e você não passa para um próximo passo. Esse é o tempo de casulo. Eu dei esse exemplo porque é o tempo de casulo. Você só consegue romper, bater asas e voar se você passa esse tempo ali dentro. Então eu falo assim, não despreza o seu processo. É difícil, gente, é muito difícil. É muito difícil. O meu farol hoje, ele tá clareando assim como o de vocês, só um tantinho. E eu tenho os meus desafios aqui. Mas eu preciso decidir levantar desse lugar e continuar caminhando. E continuar dirigindo esse carro, não é? Sim. Porque assim eu vou conseguir romper esse casulo e a gente pode pegar o casulo, olha só, para cada área da sua vida, né? Ótimo. Você tá no casulinho aqui na sua casa, um casulinho aqui na sua família, outro ali no seu relacionamento e por aí vai. Ministério, seja lá o que você tem que desenvolver e desempenhar na sua vida. Então a gente só consegue romper e bater essas asinhas e voar vivendo. Não despreza isso, porque se a gente despreza, você não chega no propósito com qualidade de vida. Não chega, gente, não chega. Eu escuto muito delas assim, ô Lília, não, mas a gente podia saber, né? Deus podia mostrar. Eu falei, podia, ele vai mostrar muito. Se ele mostra lá para José o que ia acontecer com ele, ele voltava na primeira. Na hora. Na hora. Não é assim? Exatamente. Mas é um tempo muito precioso. É um tempo, o tempo do processo é um tempo precioso. Eu não estaria, Débora, vivendo nada do que eu estou vivendo. Nada. E graças a Deus eu tenho vivido algumas coisas. Se eu não tivesse passado por processos tão profundos e difíceis. E isso não é sobre vitimização, tá? Porque você não é vítima da sua história. Exato. Mesmo que em algum momento da sua vida você tenha sido. Mas você não mora nesse lugar. Então a gente tem que pegar toda essa experiência, ficar bem forte e seguir na direção do propósito, né? Por aí. Eu acredito que você, nesse trabalho que você tem feito, você alcance muitas mulheres, mas elas não têm essa dimensão de que quando elas são alcançadas, famílias também são alcançadas, quem está ao redor. E isso é importante falar também. Quando você falou, eu fiquei imaginando aqui, se Adão e a Eva soubessem de tudo que eles aprontaram, uma brincadeira que eu falo, se eles já soubessem de tudo que ia acontecer, a gente já estava aqui falando, inclusive, mas Deus, ele sempre conduziu mostrando o que poderia acontecer. Sim. Então, eles nos mostram também o caminho, é o livre-arbítrio, mas a gente falou muito aqui essa semana na Bienal, aqui no Rio de Janeiro, com muitos escritores falando da liberdade, que não é a libertinagem. É completamente diferente. Você é livre, mas você sabe que a liberdade é dentro do que você sabe, das suas escolhas que vão ter os seus parâmetros, o certo e errado. Então, por mais que a gente queira muito saber onde vai dar, por que Deus não me mostra, e tantos questionamentos, também é muito importante a gente entender que Deus, ele mostra. De alguma forma, ele sempre está falando, mas muitas vezes a gente não quer ouvir. Não quer ouvir. Nós precisamos ter, Débora, abrir os nossos ouvidos espirituais, né? A gente torna a dizer, é cada um dentro da sua fé e da fé que professa, tá? Mas ter essa sensibilidade. Porque a todo momento nós estamos escutando, né? Nesse dia mesmo, quando eu venho do hospital, nesse processo para viver o meu chamado também, indo para a minha igreja buscar a minha filha, uma atividade que ela estava fazendo na igreja, eu escutei, foi muito audível,
eu escutei bem assim, foi no fundinho do meu coração. Eu estou te dando ela, a Hashimoto. Porque aí agora eu preciso entrar numa dieta e fazer, porque é uma doença autoimune. Então eu preciso tomar alguns cuidados. Tá. Mas dá pra viver de boa, tá, gente? Tranquilo. Então, assim, Deus falou comigo, eu tô te dando ela pra evitar, pra te parar, pra você cuidar, foi audível, pra você cuidar, pra evitar coisa pior. E o que que é o pior? A minha glicemia é baixa. Aí ele foi trazendo tudo. E eu já escutei de médicos. Cuida da sua glicemia agora, porque o seu corpo daqui a pouco vai entender que trabalhou muito, vai faltar, você vai ficar diabética. Olha Quando só. a glicemia é baixa, você é considerado um pré-diabético. Ah, nunca vou ter pré-diabético. Por quê? Seu organismo está trabalhando muito, muito agora, e só que passou. Eu ouvi dos médicos e passou, Débora. Comer de 3 em 3 horas, seguir uma dieta tudo direitinho, nada. Quando foi agora, aconteceu essa questão da Hashimoto e eu escutei. A gente tem que ter os ouvidos espirituais abertos. Eu tô te entregando essa agora para evitar coisa pior no futuro. E isso trouxe uma paz no meu coração, que eu falei, peraí, sabe? Sim. Deixa eu ligar esse farol aqui de novo, clarear o que tá dando para clarear e seguir nessa estrada. Exato. Porque é uma decisão minha, é uma decisão nossa, mulheres, viver o nosso chamado. É uma decisão nossa, porque a gente precisa aceitar esse processo. Eu só vou viver o meu chamado, eu só vou viver o propósito de Deus para minha vida se eu aceitar passar pelo processo. E tem que passar. É isso. E tem que passar. E aí quando eu escuto, eu falo, peraí, deixa eu respirar e deixa... Põe farol alto aí. Vai mais um tanto, sabe? E é isso, é uma decisão nossa. Isso é tão importante quando você fala isso, porque nos dá coragem para entender que quando você coloca o farol, e mesmo que ele seja um pouquinho mais alto e mais forte ali, potente, que o baixo, você Sim. só vai até um trecho. Só um trecho. E o quão é difícil, a gente que dirige, o quão é difícil, meu Deus, eu que dirijo lá em São Paulo, Nossa. na Raposo Tavares ali, eu pego a rodovia, eu falo, meu Deus, Ué. tem hora que você tá ali É. voltando de algum compromisso, Sim. de algo, depois da meia-noite, 1 hora, você já entra em desespero, porque você não Ah. enxerga nada. Sim. Só que você tá ali confiante de que não, Sim. aonde eu tô vendo, então eu vou caminhando, eu vou indo. Exatamente E você isso. trouxe isso, e quando você tava falando, eu tava visualizando, é isso mesmo. É isso. Porque você muitas vezes não sabe o que vai pela frente, mas você tá confiando, e estamos falando aqui de trânsito, Sim, fazendo uma analogia. Fazendo uma analogia. Mas olha com Deus como não é. Ele poderia falar tudo, ele poderia deixar prontinho, ó, você vai fazer isso, vai acontecer isso, Isso. você vai morrer dessa forma. Isso. Depois você vai pro céu, vai pro inferno, vai... É. Não. Isso Ele mesmo. te deixa só as ferramentas, Exato. ele te deixa o Espírito Santo, ele te Exato. deixa tudo aquilo que você precisa e ele fala disso, que não vai ter nada que você não vai suportar. Não. E aí a gente se torna até, eu acredito, não sei como que você lida com isso, porque você que é a experiente aqui, nesse sentido, como mentora, como terapeuta, mas eu sinto que é realmente estar vulnerável. É que a gente começa a entender que não se tem controle de tudo. Não. E dificilmente a gente tem controle até da gente mesmo. Exato. Da E nossa aceitar, Débora, esse lugar. Aceitar esse lugar de vulnerabilidade. Porque às vezes a gente não quer aceitar. Uma cliente até, foi bom você ter falado, tem uns 15 dias. Lília, mas eu me senti tão vulnerável. Mas era uma situação que essa vulnerabilidade colocava ela forte para ela levantar e fazer o que ela precisava fazer. Ótimo. Falei, não, peraí, então vamos... Foi bom. E você precisava se colocar nesse lugar e sentir esse lugar para você levantar e sair de uma forma diferente. Então, às vezes, quando eu falo para vocês aqui, aceitar esse lugar de vulnerabilidade não é se colocar em um lugar inferior ou um lugar debaixo de um julgo de alguém, não é sobre isso. Mas é aceitar que nós, mulheres, nós precisamos nos permitir ser vulneráveis. Nós somos, faz parte também do ser mulher, né, do nosso chamado, nós somos auxiliadoras idôneas, nós somos joias preciosas, né, mais valiosa que rubi, somos tudo isso, somos guerreiras, somos Débora, somos Jael, somos Maria, somos Isabel, mas olha,
elas passaram pelos seus lugares de vulnerabilidade. E a gente precisa aceitar isso. Sim. Porque se a gente não aceita o cenário, Débora, fica difícil, fica pesado. E às vezes tudo que nós precisamos para prosseguir clareando essa estrada na direção do nosso propósito é sentir essa vulnerabilidade, ficar quietinha, sabe? Exatamente. Se recolher. Nesse dia mesmo, vindo do hospital, eu desmarquei toda a minha agenda do dia. Falei para você que hoje nós estamos em mais de 7 países, né? Sim. Então eu desmarquei tudo e o online funciona quinta e sexta-feira, todo dia. Durante todo o dia, eu desmarquei tudo e fui ficar quietinha, vulnerável, me acolhendo, mergulhada em mim, me conhecendo, porque na dor você se conhece mais, e decidindo sair daquele lugar de uma forma diferente. Então, assim, a vulnerabilidade, ela é importante. Tô só de olho aqui, ó. Me dá mais 5 minutos, José. Ela é importante para nós também. Ótimo. Tô aqui, ó. Me dá mais 5 minutos, José. Tô falando aqui eu e o José, ó. José, quanto tempo mais eu tenho? José tem mais de 5, José. Quer ver? Tá vendo? É sempre quando ele fala 5, gente, é porque já tô com 1 minuto. Aí ele me fala 5 é pra me agradar. Mas vou aqui, vou te mandar um oi aqui. Me dê mais 6. Isso. Quero te lançar a última pergunta. Porque você tá falando, mas você tá trazendo coisas do dia a dia. O cotidiano. Sim. Falamos de raízes. Falamos de dores, processos para chegar no propósito, pessoas que conhecem e desconhecem o seu propósito. Porque dessa forma a gente alcança muito, Débora. São milhares e milhares de mulheres simples do outro lado nos escutando, fazendo o seu almoço e colocando no podcast, que elas vão entender de como a linguagem, uma objetividade que vai tocar o coração dela. Então, assim, o cotidiano toca diretamente essas milhares de mulheres que estão ali atrás. Que você possa realmente sentir isso. Se você é mulher ou se você é homem também e quer mandar esse conteúdo para uma mulher. Todos vocês. Ou o homem que quer entender melhor sobre esse universo da mulher. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente ainda em 2025, que você está conferindo esse vídeo, ou de repente não, já passou um tempo e você está conferindo esse vídeo ainda, vai ser muito atual. Porque quando a gente fala de propósito, a gente sabe que no mundo que está hoje ainda pessoas não sabem. Então, daqui a alguns anos também vamos ter os jovens, os adultos, pessoas que vão desconhecer disso. Então, mande esse conteúdo para todo mundo se você estiver vendo. Isso aí. Mas, se você é homem, mulher, seja quem você for, é necessário entender que existem raízes que precisam ser tratadas, porque é lá do começo. Precisa entender. É da sua infância, toda a sua história. Hoje já é comprovado e já tem a psicoterapia dentro da barriguinha da mãe, sabe? O fetinho ali dentro, a gente já sabe que ele absorve muitas coisas. Então, imagina você na sua infância e toda a sua história. Então, assim, é preciso olhar para a raiz do problema. Ótimo. É preciso mergulhar em si, entender, para conseguir ressignificar. É isso. Agora, antes da gente terminar, que eu tenho pouco tempo aqui, mas eu quero que antes da gente terminar, você deixe... Pode beber sua água, fica à vontade, viu? Que ainda dá tempo de você beber. Que você traga pra gente uma importante chave. Eu tô perguntando para todos os escritores aqui na Bienal que a gente encerre o nosso podcast trazendo uma chave que você acredita ser importante para abrir uma porta importante. Seja de qual área for, que você traga essa chave, ou que é sua, você já utilizou algumas vezes, ou que você vai dar pra gente, vai falar assim, ó, toma que eu já usei, pra mim já serviu, agora eu tô utilizando outras. Essa é pra vocês. Então, pra você passar na sua câmera esse recado final. O que é importante para ela abrir portas? Uma chave poderosa, a partir da minha vivência também, eu acredito muito. É você, o primeiro, aceitar o seu cenário de vida, seja ele qual for que você esteja passando. Aceita o que está doendo. Olha, eu falo assim, olha a sua volta. Não dá para mudar agora? Não dá para mudar. Então respira, olha para frente e prossiga. O primeiro passo é esse, aceitar o cenário. Aceitar o cenário não significa comodismo, que você vai ficar nele e nada vai mudar. Ótimo. É aceitar no sentido de você achar a solução.
Porque nós só conseguimos achar a solução a partir do que nós aceitamos. Eu só aceito a verdade que eu aguento suportar. Sabe como? Eu só consigo tratar em mim aquilo que eu reconheço que existe em mim. Ótimo. Então, uma chave poderosa é olhar à sua volta e parar de tentar, mas se fosse assim, podia ser assim, se tivesse feito assim. Gente, podia, devia, mas não está, já ia, passou. Então, maturidade. Respira nesse lugar. Tá doendo, tá sangrando, mas respira nesse lugar, levanta, aceita, tá bom, é isso. E agora, o que eu tenho para fazer? A partir dessa decisão de aceitar o que está acontecendo, no sentido de não conseguir mudar naquele momento, você começa a ter indicativos da solução. Né? Porque a negação é algo, Débora, por que eu dei essa chave agora? Porque a negação é algo que prende muito. Eu nego, não tem que ser, não é assim, não podia, mas não vai mudar. Exato. É como o luto, uma das fases do luto. Eu trago mais uma vez esse exemplo. Não, tá. Ela tem um tempo. Ela vai durar naquele não. Você pode até estar nesse tempo, mas exato, porque faz não parte. Parar lá, né? Não, faz parte. É uma das fases. É a negação. Mas se você para aí, vai adiantar? A pessoa vai voltar? Não vai. Então, a gente precisa romper. E é assim na nossa vida. Ótimo. É assim na nossa vida, queridas. Então, aceite o processo, confiando no Deus do propósito. Dessa forma, vocês vão ter indicativos, respostas, vão levantar desse lugar mais forte para viver o seu chamado, para viver aquilo que Deus tem para você. Foi assim com a minha vida. Do lugar da dor, nasceu a solução e também a minha força. E não é diferente com vocês. Eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer muito, Lilian. Ai, foi tão bom. Você sabe, né, que a gente já se fala aqui nos bastidores, nos falamos hoje. E todo o conteúdo que você traz aqui é tão importante. Bom, querido. Porque tem mulheres que precisam, mas tem homens, famílias que precisam. Sim, e a gente sabe que muitas casas, como eu falei aqui também, você já trouxe em todo o teu conteúdo, são reanimadas, reacesas, transformações acontecem a partir de uma mulher. Sim. A gente sabe que muitas mulheres, elas simplesmente não podem carregar a sua casa como se fosse um peso. Não. Mas elas podem transformar a sua casa. Ser um instrumento de transformação. Ótimo. E quando uma mulher é restaurada, Débora, é o que você está falando. Quando uma mulher é restaurada, toda uma casa é restaurada junto. Ótimo. Toda uma casa. Sabe? Sim. Então, eu acredito nisso, e você também. Então, você, mulher, busque ajuda, busque olhar para você, busque o autoconhecimento, para você passar pelos seus processos e viver o seu propósito. Ótimo. Né? Se precisar de ajuda, vai lá no @terapeuta Lília Ferreira. Estou à sua disposição, tanto como terapeuta, como também mentora de mulheres. Ótimo. E o Debaixo da Palmeira, né, gente? Sim, que a gente não falou, vai lá atrás para você conhecer melhor. Debaixo da Palmeira hoje são milhares de mulheres que foram atingidas por essa palavra. Ótimo. A partir de um lugar de dor, Deus fez nascer algo novo. E que foi o que você falou no teu capítulo, e se você quiser conferir, você vai lá para adquirir no Instagram dela. Vai adquirir Mulheres com Chamado volume 2, ela está no volume 2, no capítulo 20, e é o que está falando aqui, parte da história por trás do sorriso. Às vezes você vê a gente aqui, ó, Lilian, Débora, e quantas mulheres sorrindo, mas você não sabe o que já passou, o que a gente passou e teve que enfrentar. E é enfrentamento mesmo, precisa encarar, e é de frente, enfrentar. Quero te agradecer muito, Lilian. Muito obrigada mesmo. Obrigada mais uma vez de tê-la aqui. É uma bênção. Você que é, Deus continue te abençoando. Amém. Abençoando sua casa, seus projetos. Abençoando a editora, toda essa equipe maravilhosa, poderosamente. Muito obrigada. E nos vemos, em nome de Jesus. Em breve. Quero você de volta, seja numa Bienal ou lá no Alphaville, na nossa sede em São Paulo. A gente se encontra. Isso. Muito obrigada. Iremos nos encontrar. Sim. Obrigada eu. Eu quero te agradecer também que esteve comigo até agora. José, obrigada. José que está comigo aqui nessa batalha. São muitos podcasts, praticamente 60 e poucos podcasts aqui. A gente tá aqui, ó, firme e forte, porque Bienal, Rio de Janeiro,
não só merece esse sorriso da gente, não, mas merece realmente todo o carinho que a gente faz para vocês como editora e todo o cuidado e carinho que os escritores têm também com a escrita, com as publicações, para levar o melhor para vocês. Então, adquira seu livro e vá lá conhecer o trabalho da nossa escritora e também de todo o trabalho da editora Chave Mestra, não só no YouTube aqui no canal, não. Vai lá no nosso Instagram e confira os bastidores, porque aqui, ó, tá demais. Editora Chave Mestra, eu te espero. Bienal do Livro 2025, aqui do Rio de Janeiro, ó. Vem pra cá e se não der tempo de vir, venha no próximo que tá demais. Obrigada, Lília. Deus abençoe, querida.